Bom, nessa segunda parte, como o primeiro vídeo não ficou tão bacana, eu consegui um programinha aqui para fazer uma revisão geral sobre os assuntos. Dei uma reunida nas informações aqui dos slides que eu vou disponibilizar para vocês, para ficar um pouco mais simples a compreensão dessa parte de implantação e manejo de pastagens. No material que tem disponível no Moodle, vocês têm algumas apostilas que são bem bacanas sobre manejo de pastagem, tem um conteúdo bem completo que eu consegui colocar lá. Mas aqui eu fiz um compilado de algumas informações importantes nessa parte de manejo e vou tentar passar para vocês de uma maneira simplificada. Tá? Então, a bovinocultura hoje ela tem uma importância econômica muito grande no agronegócio brasileiro. Hoje, se vocês pegarem a produção leiteira, nós estamos em quarto, oscilando de quarto para quinto no ranking de produção mundial quando nós tratamos de produção leiteira. Em 2017, a produção de leite foi aí de aproximadamente 38,5 bilhões de litros. Se nós pegarmos uma representatividade, nós tivemos um incremento de 3,8% em relação à registrada no ano anterior. Né? O rebanho para bovino de corte, nós chegamos a 278,6 milhões de cabeças em 2017. Esse número aqui, se nós pegarmos para 2019 e 2020, nós vamos ter mais de 300 milhões de cabeças em 2017. Um acréscimo aí, se nós pegarmos desse ano aqui, foi de 732 mil animais em relação a 2016 e não tivemos expansão em área. Então isso mostra que a produtividade está aumentando e as áreas não estão sendo expandidas. Isso muito em virtude da tecnificação que está se adotando nessas áreas. Hoje a região centro-oeste é a principal produtora do país. Na área de Cerrado, na região centro-oeste, nós temos mais de 30% do rebanho nacional voltado para corte do país. Se nós pegarmos aqui estudos de décadas passadas, de 1990 até 2014, um dado aqui do IBGE na produção leiteira, nós tivemos incrementos de produções que mais que triplicaram o valor que nós produzíamos na década passada. Né? Então, sendo a região sul aqui a principal responsável por essa produção leiteira no país. Isso mostra que a tecnificação, os avanços tecnológicos estão permitindo cada vez mais a produtividade ser incrementada. Aqui uma divisão de 2013 a 2014 mostrando a relevância das áreas e a produtividade, a produção de leite por região. E aí região sudeste e sul sendo as principais responsáveis em incrementos de produção e volumes produtivos, e o norte correspondendo a uma parcela bem pequena. Se pegarmos aí os últimos levantamentos do PIB brasileiro e a correlação do PIB do agronegócio dentro desse PIB, nós temos uma relação muito forte da economia brasileira girando de 22% a 25% variando nos anos de relevância, de participação do PIB do agronegócio dentro da economia brasileira, e aí disputando com serviços, indústrias e outros segmentos aí que movimentam o PIB. Nas últimas recessões, nós tivemos o PIB do agronegócio salvando a economia brasileira, e nessa época de pandemia, de crise essa crise sanitária que nós temos por conta do coronavírus, mais uma vez, o único setor do país que não está parado é o agronegócio. E se nós vemos todos esses avanços em questões de tecnologia, de desenvolvimento, avanço nessa parte, nós ainda temos uma disparidade muito grande. Se nós pegarmos aqui, os gráficos mostram mesmo uma disparidade muito grande em sistemas de produções em relação a outras regiões. Por que ainda existe essa questão de disparidade tecnológica? Muito em conta da falta de intensificação de áreas visando produção. No nosso caso, por que intensificar as pastagens? O uso, a utilização, o melhoramento, o manejo dessas pastagens? Porque é uma das melhores alternativas para o uso eficiente da terra, pois possibilita a produção de uma grande quantidade de forragem por área, aliado a um bom valor nutricional
que barateia o custo de produção. Hoje o alimento mais barato para o rebanho, tanto leiteiro quanto de corte, quanto ovino, caprino, ainda é a pastagem. A suplementação ela se torna muito cara porque depende de insumos que variam muito em relação ao seu preço e à disponibilidade dele em algumas localidades. E se é tão bom e barato, relativamente barato, mais barato do que outras fontes de alimentação, por que todo mundo não está intensificando ainda? Por que não há um desenvolvimento tecnológico nessas áreas? Um dos principais fatores que eu coloquei aqui para essa falta de equidade nos sistemas produtivos está relacionado à transferência de tecnologia, ou de levar esse conhecimento e realmente ter ações efetivas com relação à implantação dessas tecnologias de intensificação nessas áreas. Uma definição aí que eu coloquei do Chinelato, que é um pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, que o que é uma definição básica para tecnologia? É o conhecimento que aplicamos às ciências básicas e aos produtos, ferramentas e processos para desenvolver uma solução para uma nova necessidade. Então é todo aquele conhecimento que a gente consegue aplicar não só ao produto final, mas também as ferramentas que a gente utiliza e os processos produtivos para desenvolver esse segmento. Qual o objetivo geral dessa revisão que nós estamos fazendo? Demonstrar conceitos básicos e compartilhar conhecimentos a serem aplicados no cultivo e manejo de pastagem, visando despertar em vocês a curiosidade e atenção ao tema, contribuindo para essa parte de difusão de tecnologia e, através de vocês, a criação de novas tecnologias, observando os gargalos produtivos nesse sistema. Os conceitos básicos que nós vamos identificar aqui é a escolha da área, o dimensionamento da área e do sistema de pastejo adequado para esse segmento que nós estamos fazendo, a questão de análise de solo, sua importância, o preparo e as correções nutricionais, a parte de plantio, o manejo da pastagem, controle de pragas, reposições nutricionais que são importantes e práticas que previnam a degradação dessas pastagens. Como critérios para a escolha da área, o que nós utilizamos como critérios? Evitar áreas com declives acentuados, porque isso favorece os processos erosivos. É mais complicado trabalhar a mecanização nessas áreas. Consequentemente, essas áreas com declives acentuados, nas partes mais baixeiras nós vamos ter alagamentos e isso vai reduzir a produtividade da pastagem, vai dificultar o manejo do rebanho. Evitar terrenos rochosos, que impossibilita qualquer serviço de mecanização dentro da área, também interfere na produtividade, na quantidade de material que eu vou produzir por área. Preferências por áreas já desmatadas ou com pastagem já instalada, porque isso reduz essa questão de amplificação de área, de ampliação de áreas de desmatamento. Áreas que possuem fácil mecanização e acesso são as melhores, porque isso favorece o trânsito de insumos, de animais, de pessoas, de máquinas, e de preferência áreas que não apresentem níveis de degradação, porque isso vai dificultar e encarecer o sistema. Essas áreas que já possuem degradação, se bem avaliadas, podem ser recuperadas ou utilizadas para processos de restauração dessas áreas. Aqui alguns exemplos, áreas onde você tem uma pastagem já instalada e produzindo, ao lado de áreas que são alagadiças e que não possuem espécies que podem ser utilizadas para alimentação. Então você tem perdas de áreas aqui. Se essa área for uma aguada permanente, então pode retirar essa vegetação e utilizar essa aguada para alimentação de sistema de irrigação ou alimentação dos bebedouros que são instalados aqui dentro. Áreas com presença de rochas, aí você dificulta o trânsito de animais, de veículos, a mecanização dessas áreas, a restauração de fertilidade natural, manejo de fertilidade, além de ser áreas próximas a cursos d'água. O dimensionamento da área e sistema de pastejo, ele requer alguns princípios. Dividir essa área em glebas, se você tem áreas com esse tipo de relevo, modificação de tipos de solo de relevo, você consequentemente vai ter tipos de solo diferenciados e com características diferentes. Então, para uma melhor análise, repartir essas áreas de acordo com as suas características em comum. Quantificar o número de animais existentes e o número a ser atingido.
Então você precisa fazer um levantamento. Se é uma área que já está produtiva, qual é o número de animais que você tem ali, que você precisa alimentar? Ou se é uma área que vai ser inserida, que vai ser nova para plantio, qual é o número de animais que você quer atingir? Definir qual é o tipo de sistema de pastejo que vai ser utilizado na área, se é um pastejo de lotação contínua, onde você tem o mesmo número de animais durante um período determinado de tempo, ou um pastejo rotacionado, onde você vai ter uma diferenciação de áreas de alimentação com dias específicos e manejo específico dentro daquela pastagem. Aqui eu tenho um exemplo de pastejo rotacionado nas áreas onde você tem as áreas subdivididas em piquetes menores, é utilizado geralmente para gado leiteiro, onde você tem um cuidado maior com a alimentação do rebanho, mas você pode utilizar perfeitamente para qualquer tipo de sistema de produção. Aqui eu tenho áreas que já estão divididas em piquetes menores. Os piquetes que já foram pastejados estão aguardando o tempo de rebrote e restauração. A gente tem um corredor aqui no meio separando os dois sistemas de acesso, né? E aqui pastagens em recuperação. Entendo que dessa forma que está aqui, essa área foram as que foram pastejadas por último. Essas daqui já estão aguardando atingirem o porte adequado para corte que já tem nessas outras áreas aqui. E conforme o sistema for terminando, esse animal já vai voltando para cá. E aqui tem uma outra área que provavelmente tem uma outra espécie de forrageira utilizada para um outro lote de animais com características diferenciadas. Aqui eu tenho uma subdivisão de áreas num terreno de pouco mais de 1,5 hectares, dividido em 24 piquetes de tamanhos iguais, objetivando um ciclo de 24 dias de pastejo, onde o animal permanece um dia aqui, pula para o próximo piquete e aí sucessivamente. Aqui do lado eu tenho dois corredores de acesso, um aqui e outro aqui no meio, permitindo a entrada tanto para um piquete quanto para um lado quanto para outro, e esse aqui permitindo nessas áreas do fundo. A análise de solo tem por objetivo conhecer a diversidade das características químicas do solo, avaliar a fertilidade em função dessas características químicas, recomendar, servir como subsídio de informação para recomendação de adubação e calagem. Essas são as características principais, as finalidades principais de uma análise de solo. Quais são as etapas que seguem um programa de recomendação de calagem e adubação? Aqui eu coloquei um gráfico simplificando as etapas que vocês vão encontrar dentro de um programa de calagem e adubação. Primeiro, a amostragem de solo, o acondicionamento dessa amostra em vivo para o laboratório, a realização da análise química. Posterior a isso, vem a interpretação. De acordo com a interpretação, faz-se as recomendações estimando a quantidade que vocês precisam utilizar e qual é a demanda da cultura em específico para aquela área e respeitando essas condições que são aferidas. Posterior a isso, as recomendações feitas. É inserido essa adubação, é feita essa calagem. Quando as plantas já estão em estágio de produção, crescimento e produção, faz-se análise foliar para verificar os níveis de nutrientes que a gente tem presentes ali, se realmente essa adubação surtiu efeito. Essa análise pode ser visual ou pode ser em laboratório. E uma avaliação final se esse método de recomendação e se essa aplicação foi feita da maneira correta. As áreas homogêneas, geralmente divididas em 5, 10 ou 20 hectares, porque mais do que isso a gente está generalizando características de áreas. Então os principais critérios que a gente usa para a divisão dessas áreas em glebas menores e desse tamanho são as características de solo, as condições que eu encontro dentro da área, relevo, tipo de solo, indicadores biológicos que eu encontro nessa área, a vegetação que está presente dentro dessa área, algumas espécies de plantas invasoras em grande quantidade numa população alta dentro de uma determinada área pode ser um indicativo de qualidades químicas diferentes de uma área para outra. O histórico dessa área, se eu já tenho áreas que foram cultivadas há pouco tempo e eu vou instalar uma pastagem, geralmente as características químicas delas vão ser diferentes de áreas que ainda não foram trabalhadas. E qual é a cultura que eu estou tentando estabelecer dentro daquela área?
qual é a espécie forrageira que eu estou colocando. Se é uma gramínea forrageira, se é uma leguminosa forrageira, quais são as características dela, e o que eu preciso respeitar de qualidade dentro dessas áreas. O limite de hectares para glebas não é fixo e pode ser alterado em função das condições específicas da propriedade. Eu coloquei para vocês que esses 5, 10 ou 20 hectares são variáveis, mas não recomenda-se aumentar muito mais do que 20 hectares quando você vai trabalhar com pastagem, porque você está generalizando características dentro da área. E aí vocês têm um passo a passo sobre a coleta de solo. Realizam a limpeza do local para essa camada superficial não interferir nas características químicas. Faz-se a abertura no buraco onde vocês vão retirar a amostra. Recolhe a amostra da lateral no perfil, representando o perfil desse solo que vocês abriram. As repetições, geralmente, com vários pontos amostrados, se você for fazer uma amostra composta, né? A mistura dessas amostras, depois que você coletou todas as amostras dentro de uma determinada área, homogeniza ela, retira as partículas mais grosseiras, os restos vegetais que tem dentro da amostra, separa-se a quantidade de envio para o laboratório. Essa quantidade varia de 300 a 500 gramas de acordo com o laboratório. Não é recomendado reduzir essa quantidade menos de 300 gramas, porque o laboratório pode ter que repetir essa amostra por contaminação ou por algum problema dentro da análise. E aí nesses slides vocês conseguem visualizar alguns implementos que são utilizados para fazer a coleta desse solo em campo. E aí vocês têm o trato de rosca, vocês podem ver que ele entra rosqueando no chão, tem um calador que é vazado no meio, tem o trato holandês que é o mais usual para a coleta de solo, e como é feita essa coleta em cada um deles aqui. As correções nutricionais posteriores à análise de solo são feitas buscando o equilíbrio de nutrientes disponíveis no solo e que são necessários para a planta cumprir o seu processo fisiológico normal. E aí tem aquela lei do mínimo que diz que o rendimento de uma colheita é limitado pela ausência de qualquer um dos nutrientes essenciais ou qualquer um dos fatores de produção, mesmo que todos os demais estejam disponíveis em quantidades adequadas. Então, se você tiver um nutriente faltando, como no quadro aqui do Liebig, o elemento do potássio que tiver em menor quantidade, ele vai estar limitando todos os outros, mesmo que estejam em equilíbrio e em total disponibilidade. A absorção de nutrientes pelas raízes das plantas se dá de 3 formas, e aí nós já vimos cada uma delas em sala de aula. Primeiro, por interceptação do sistema radicular. Segundo, por fluxo de massa, que é onde o nutriente está dissolvido na solução, na água, e vai sendo constantemente absorvido pelas raízes. E por difusão, através da diferença de gradiente, de um mais concentrado na solução do solo e de outro menos concentrado próximo à superfície das raízes. E aí eu tenho alguns nutrientes aqui e os principais sintomas de deficiência nessas gramíneas forrageiras. O nitrogênio, que é o elemento essencial requerido em maior quantidade pelas plantas e é responsável pelo desenvolvimento da parte vegetal. É constituinte de muitos compostos da planta, incluindo todas as proteínas. A deficiência de N inibe rapidamente o crescimento da planta, então é notório quando tem a deficiência desse nutriente no solo, visualmente fica muito fácil de identificar. A sintomática dele é o amarelecimento das folhas, principalmente as mais velhas, pela translocação desse nutriente, a remoção dele e a transferência dele para os mais novos. Então você tem clorose nessa parte mais velha da planta e crescimento lento. E eu tenho alguns exemplos aqui, uma planta sem nitrogênio e uma planta com nitrogênio em pleno desenvolvimento. O sistema radicular com uma adubação correta e um sistema radicular com adubação sem nitrogênio. O fósforo ele é um elemento essencial para crescimento, desenvolvimento radicular e perfilhamento, participa de todo o processo metabólico da planta. É um nutriente que está presente no solo em pequenas quantidades ou em grandes quantidades, dependendo do tipo de solo, mas é talvez o principal nutriente de limitação na produtividade das culturas inseridas no país.
Ele é componente integral de compostos importantes, principalmente na parte de fotossíntese da planta, né? Participa como fonte de energia. A ATP é formada por fósforo. A deficiência dele prejudica o crescimento da planta, o metabolismo dela em geral e a absorção de outros nutrientes. Nas gramíneas, a principal sintoma é a coloração arroxeada dos colmos e das folhas. Então aqui eu tenho uma planta com fósforo e sem fósforo. O potássio é essencial para o uso eficiente da água, aumenta a resistência ao acamamento através do engrossamento do colmo dessas plantas, a resistência dessas plantas a pragas e doenças. O primeiro sintoma de deficiência do potássio nessas gramíneas forrageiras é a necrose a partir do ápice da planta, inicialmente nas folhas maduras, nas mais velhas, e o envelhecimento precoce ou senescência dessa planta. Em gramíneas, geralmente quando tem uma deficiência de potássio em áreas que já estão implantadas, ela começa a produção de sementes, começa o enlongamento do colmo, engrossamento desse colmo da folha e prejudica a qualidade nutricional dessa gramínea. As perdas de potássio nas nossas áreas aqui ocorrem geralmente por lixiviação, em solos bastante arenosos como os nossos, bastante temperizados, com baixo teor de matéria orgânica. Nós temos são sujeitos a perdas de potássio por esses altos índices pluviométricos que são identificados aqui. Uma planta com adubação completa de potássio, uma sem adubação, sistema radicular com e sem também. Cálcio. Os íons de cálcio são usados na síntese de novas paredes celulares, particularmente na formação da lamela média, que separa as novas células após a divisão e é extremamente importante no crescimento do sistema radicular. Quando a gente tem deficiência de cálcio, uma das sintomáticas é a morte dessas extremidades das raízes e aí uma deficiência generalizada de outros nutrientes pela baixa absorção. Nas folhas a gente tem uma sintomática de clorose nessas folhas mais novas, já não são nas mais velhas como a gente identifica no nitrogênio. Magnésio tem papel específico na ativação de enzimas da respiração, da fotossíntese e síntese de ácidos nucleicos. Também participa ativamente na estruturação de moléculas de clorofila, que é responsável o pigmento é responsável pela fotossíntese. E um sintoma característico dessa deficiência de magnésio em gramíneas forrageiras é a clorose internervural, que ocorre primeiro nas folhas mais velhas e depois nas mais novas. Aqui eu tenho um exemplo dessa sintomática. Para vocês fazerem os preparos e correções nutricionais, inicialmente vocês precisam fazer a limpeza dessa área, né, para permitir uma mecanização, fácil acesso dessa área. Uma supressão das espécies invasoras para não ter, você não está fazendo uma adubação e essas espécies competirem por nutrientes com as gramíneas, com a pastagem, e mesmo assim, mesmo vocês fazendo as correções, vocês identificarem algum sintoma de deficiência. Depois é feito uma aração e gradagem seguindo o contorno do terreno se for necessário para uma recuperação diária. Se não for, pode ser feita a aplicação em superfície, não tem problema. Depois é feita a calagem e a aplicação dos fertilizantes. Primeiro a calagem, respeitando o tempo de reação do calcário no solo, de 60 a 90 dias. Né? Sempre priorizar práticas que favoreçam a conservação desse solo. Então, quanto menos vocês mecanizarem esse solo, menos vocês vão interferir na qualidade estrutural desse solo e permitir alguns processos erosivos, por exemplo. Cercar a área, porque depois que é feita a aplicação desses produtos, ela não pode ser utilizada, porque senão você não vai ter homogeneidade na produção posterior. E é feito os trabalhos corretivos, e aí mostrando para vocês a presença do sistema radicular em profundidades pequenas, em condições em que o perfil do solo não favorece o desenvolvimento do sistema radicular. Então, quando eu tenho uma área que o perfil de solo não tem uma boa correção, não tem uma boa condição de desenvolvimento do sistema radicular, em épocas de verania, quando eu não tenho água disponível nessas primeiras camadas aqui, de verão, de seca, eu vou ter um problema para suprir a necessidade dessas culturas.
Aqui tem algumas áreas exemplificando o trabalho de recuperação dessas áreas, inicialmente a limpeza, né? Aqui vocês identificam a mesma área que foi antes da limpeza e depois da limpeza e recuperação da produtividade dessas áreas, né? Aqui vocês identificam a mesma palmeira aqui, a mesma árvore ao fundo. Vocês vão partir para a parte de plantio, né? Alguns quesitos devem ser observados, como a escolha da espécie forrageira adequada, respeitando as condições edafoclimáticas que vocês têm, a compra de sementes de boa qualidade, calcular através daquela fórmula de VC que eu disponibilizei para vocês a quantidade de sementes necessárias que vocês vão precisar, preparar os maquinários e fertilizantes que serão adicionados junto ao plantio, porque a deficiência nessa parte de mecanização na área pode interferir na produtividade final, no stand, na quantidade de plantas, na quantidade de fertilizantes que vão ser aplicados. Então a regulação dessas máquinas é essencial. Caso o plantio seja por mudas, verificar exatamente a quantidade de mudas que vão ser necessárias para vocês não terem que fazer replantios posteriores e interferirem na padronização do stand. Compactar essas sementes após o plantio, aumentando a área de contato da semente com o solo, permitindo que essa semente ative o processo de germinação da semente normal e essa semente não fique exposta às condições climáticas externas, bem como o ataque de alguns animais que podem ter ali, alguns pássaros que podem comer essa semente, macro-organismos presentes no solo que podem danificar a semente, e acompanhar essa germinação e fazer o replantio logo que vocês identifiquem áreas falhadas de acordo com a quantidade de plantas que necessitam por metro quadrado daquela gramínea que vocês estão estabelecendo. Aqui eu tenho alguns exemplos de mecanização que são feitos nas áreas, tá? Processo de plantio direto em cima da palhada que vocês já têm, dessecada. Aqui uma área que foi preparada do zero e um dispersor de semente, né? Aqui tem um caninho aqui atrás que vai dispersando a semente lateralmente. E aqui um rolo compactador que foi adaptado aqui para aumentar a área de contato dessa semente com o solo. Então esse rolo só vai compactando as sementes e enterrando elas superficialmente no solo. Aqui é uma produção de mudas. Se vocês vão trabalhar com gramíneas que a reprodução é por mudas, as mudas têm que estar no mesmo padrão de desenvolvimento e apresentando as mesmas características e em quantidade suficiente para vocês plantarem a área toda, para não ficar áreas falhadas. Se vocês replantarem a área tardia, vocês vão ter uma despadronização do stand, um aqui vai estar com uma altura, outro vai estar com outra e não vai permitir o ciclo correto. Vocês vão ter que perder um ciclo de cultivo até ele chegar numa condição de equilíbrio. O manejo do pastejo tem que ser feito respeitando o ciclo de pastejo normal. A entrada dos animais na área geralmente se dá por mudas de 60 a 90 dias após o plantio, quando você vai trabalhar com sementes de 90 a 100 dias. Tem que respeitar a altura de entrada e saída da forrageira que vocês estão utilizando. Identificar casos de sub e super pastejo dentro da área, balizando pela quantidade de animais que vocês têm. Sempre fazer as adubações de cobertura após a saída, isso principalmente no manejo intensivo, porque vai permitir a reentrada dos animais no período certo dentro do ciclo de pastejo que está sendo identificado. Quantificar constantemente a matéria fresca e matéria seca da área, isso visando o ajuste de lotação. Então, se está sobrando material, você pode inserir mais cabeças dentro do rebanho. Se está faltando material, tem que tirar ou tem que refazer as adubações de manutenção. Aqui eu coloquei uma esquemática sobre o porte correto da planta, então respeitar a altura de entrada da gramínea quando ela está com valor nutritivo adequado. Se eu utilizar essa pastagem antes dela chegar no período, ela não vai estar na qualidade nutricional e nem vai conseguir rebrotar. Se eu utilizar depois do período de pastejo recomendado, essa área superficial vai estar velha e não vai ter a mesma palatabilidade. Então tem que ter um equilíbrio na área no valor nutritivo, observando sempre o equilíbrio do valor nutritivo. O valor nutricional ele cresce conforme o estágio vegetativo da planta vai aumentando e tem um período ótimo de pastejo, que é o que a gente estava comentando. Então no estágio inicial ela ainda está em estágio vegetativo, quando ela atinge uma altura de corte ela está no período ótimo de pastejo. Passou disso ela vai entrar no estágio reprodutivo, onde ela vai estar realocando esses nutrientes
da parte foliar para a parte de frutificação e depois entrar em senescência. Então, depois que ela reproduziu, então, o nosso objetivo é utilizar o pastejo no ponto ideal para permitir a perenidade dessa colheita. Quais são as vantagens de ter um pastejo ótimo? Você tem uma maior eficiência na utilização do pasto, uma boa condição de rebrote, porque você está respeitando a altura e os órgãos da planta. Você tem uma baixa proporção de solo descoberto, raízes bem estabelecidas, uma menor perda de pasto por seletividade e uma dieta mais equilibrada, dentro de um consumo ideal do rebanho e uma qualidade nutricional boa dessas pastagens. E uma alta produtividade e vigor, você tem uma perenidade do pasto que sempre vai ter colhendo no momento correto. Então, o pastejo ótimo é quando a pastagem é utilizada no tamanho certo dela. Para isso existem algumas ferramentas. A Embrapa desenvolveu uma régua de medição que afere de acordo com a gramínea forrageira escolhida para ser inserida na área, qual é a altura de entrada e a altura de saída correta para esses animais aqui dentro da área. Condições de superpastejo é quando eu já não tenho material vegetal sobrando, e de subpastejo é quando os animais saem da área e ainda sobra massa fresca a ser pastejada dentro das alturas recomendadas para pastejo. E aí, quando os animais saem da área, o recomendado é homogeneizar o tamanho, a altura desse piquete para permitir um stand padrão no rebrote e fazer as adubações de cobertura posteriores. No sistema de pastejo intensivo, sempre é feita a adubação de reposição logo após a saída dos animais. Então, os animais saíram, essa palhada que sobrou acima da altura de saída é roçada, depositada no solo na forma de palhada e é feita a reposição nutricional. Bom, juntamente com o manejo, nós temos o manejo produtivo, nós temos que fazer o manejo e controle de pragas e doenças que possam atacar a cultura. Dentre os insetos que ultimamente têm causado maiores problemas às pastagens a níveis nacionais, nós temos as cigarrinhas, o percevejo das gramíneas, as saúvas, as lagartas e os cupins. Então esses aqui foram os principais que eu coloquei aqui que atacam as gramíneas forrageiras. As cigarrinhas, os gêneros, as espécies mais comuns que atacam as áreas, que vocês vão identificar maiores problemas, são essas daqui. O principal sintoma de ataque dessas cigarrinhas é os problemas no meio das culturas. Então, dentro das touceiras, vocês têm a reprodução, a deposição de ovos, e essas ninfas se alimentam utilizando a inserção ali no caule dessas plantas, e aí vai ter uma mortalidade nessas touceiras, e aqui um sintoma visual de ataque delas, tá? Em áreas severas você tem uma perda de produtividade de até 80% em virtude de cigarrinhas. Um dos problemas para se combater a cigarrinha é porque nessa fase de reprodução elas criam essa espuminha aqui, características da ovoposição delas quando elas estão passando de uma fase de ninfa para adulta, e essa espuma protege esses insetos da aplicação de inseticidas ali dentro da área. Então isso traz uma dificuldade no controle. Então a identificação desses animais, desses insetos na área, o quanto antes é melhor, e o controle mais preciso, porque senão você tem um problema generalizado e o custo para a aplicação de um inseticida aqui dentro da área é muito grande para o combate à cigarrinha. Um quesito que está sendo bastante estudado já há algum tempo dentro da Embrapa e alguns órgãos e algumas outras empresas de pesquisa é a utilização de inseticidas biológicos, né? A aplicação de fungos que predam essa cigarrinha já nesse estágio de ninfa. Então vocês aplicam um fungo aqui, ele não é maléfico para a cultura e ele vai se multiplicando aqui dentro no sistema radicular das plantas, próximo ao sistema radicular, né, e vão povoando essa área plantada aqui e vão predando esses animais aqui, vão parasitando ele e eles vão morrendo.
Você tem os percevejos que atacam principalmente o sistema radicular, eles ficam na camada superficial do solo, atacam o sistema radicular e isso vai gerando alguns danos na planta e inviabilizando a extração de nutrientes e água pelo sistema radicular. Então, os sintomas deles os sintomas de ataque são semelhantes a deficiências nutricionais e quando a gente vai fazer análise dentro da área, a gente descobre que talvez não é deficiência de nutrientes, sim parasitas ali na parte de raiz. Você tem o percevejo das gramíneas, que não é muito comum na nossa região, mas já foi encontrado, e eles ficam no limbo da folha e eles injetam o aparelho bucal aqui e na secreção eles secretam uma substância açucarada e isso serve de porta de entrada para outros fungos também. E esses ataques vão, em grandes quantidades, vão causando a mortalidade dessas plantas também. A gente tem as lagartas folhadoras, e aí não para as gramíneas, principalmente as gramíneas que servem para beneficiamento e confecção de silagem, né? O milho, no caso, milho, milheto, ele pode ser parasitado por essas lagartas. As lagartas que são chamadas curaquerê dos capinzais, e essa daqui se alimenta do limbo foliar. Em algumas regiões isso aqui, o ataque chega a mais de 80% das áreas de pastagem. Então você chega lá e encontra só o talo das gramíneas. Quando nós falamos lá em cima sobre reposições nutricionais, a gente fala em retorno desses nutrientes extraídos pela cultura e ingeridos pelos animais. Então o que é a parte produtiva das pastagens é a folha, né? A parte da folhagem. A gramínea utiliza os nutrientes extraídos no solo para produzir material verde, né? A parte aérea da cultura. Os animais colhem essa parte aérea, então eles estão extraindo esses nutrientes que foram inseridos. Quando a gente faz a reposição, a gente pensa em manter o pleno desenvolvimento dessas espécies, então retirou do solo, eu vou repor para essa planta manter a produtividade, a sustentabilidade do sistema produtivo. Deve-se levar em consideração o clima e a disponibilidade hídrica, porque sem água no solo as plantas não conseguem absorver esses nutrientes, não tem como extrair e também não tem como completar o ciclo metabólico. De nada adianta inserir adubos, fazer adubação e não ter água disponível no sistema, tá? Quais são as práticas conservacionistas que nós prezamos nas áreas de manejo de pastagem? Manter os restos culturais dentro da área, então aquilo que é roçado para manter a homogeneidade fica depositado nas áreas como cobertura vegetal do solo, mantendo a umidade desse solo, mantendo a reposição gradual de nutrientes e incremento de matéria orgânica nesse solo, que vai favorecer outros aspectos químicos, como manutenção de CTC. Também vai favorecer a acidificação do solo através de liberação de hidrogênio na metabolização dessa matéria orgânica, né? Mas isso vão sendo equilibrados com o passar do tempo com práticas conservacionistas. Realizar o plantio de espécies arbóreas buscando sombreamento estratégico e reflorestamento de áreas marginais. A gente tem alguns problemas com aspectos de degradação em áreas de pastagem. Então, realizar plantio de espécies arbóreas, além de favorecer o conforto térmico desses animais, que vai permitir um ganho melhor em produtividade, também vai permitir o reflorestamento dessas áreas de pastagem que geralmente a principal característica é que elas são oriundas de desmatamento. Não realizar queimas, que lá no início das aulas nós vimos alguns quesitos que são influenciados por essa queima de material vegetal, a limpeza dessas áreas através do fogo. Realizar construções, e aí eu falo de todas as construções inerentes ao manejo da atividade, respeitando o relevo e a atividade que você está desenvolvendo dentro da área. Como considerações finais, eu coloco para vocês que as pastagens constituem-se em fonte de alimento para diversas espécies, devendo ser conduzidas de uma forma técnica à semelhança de outras culturas. Hoje, em escala, nós temos as pastagens como maior área plantada de espécies plantadas no país. Devemos acreditar que o sucesso na aplicação de tecnologias de intensificação de áreas não está em teorias complexas, né? Nós vimos aqui no passo a passo que é possível, através de ações simples, de práticas bem pequenas e seguindo passo a passo, seguindo uma ordem de raciocínio lógico,
seguindo uma condução de passos básicos, vocês conseguem um sucesso na intensificação de maneira bem significativa. Aqui estão as referências que eu utilizei para a confecção desses slides aqui que eu coloquei para vocês. Tá? Os slides que são usados em sala de aula não são esses mesmos. Aqui eu inseri algumas informações a mais, dei uma simplificada em outros conceitos que a gente já viu, para vocês não ficarem sem material. E meu muito obrigado.